Nada mais complicado do que educar, conforme meu pai sempre falou. Criança não vem com manual de instruções. E você pode ter 10 filhos. O modus operandi na educação será diferente em cada um deles. É algo impressionante, é o aprendizado, o dia a dia. É o errar acertando, ao acertar errando, é o sempre tentar. É ter atitudes incríveis que a gente leva com orgulho e ter outras que a gente pensa, como eu fui tão estúpido. Impressiona. Impressiona a dificuldade porque a gente não conhece o universo das crianças. Inclusive eu editei em 83 um livro Capeta, K com Capeta. Um texto que hoje eu olho, eu vejo até que é infantil, mas para a época, para mim era uma grande verdade. Parecia que eu estava descobrindo a pólvora. E entre os contos que eu colocava lá, eu sempre fui meio contador de histórias, não por acaso eu fui acabar trabalhando em turismo, estava aquele que o pai foi passear com o filho num parque ao lado de um grande lago. Aí deixou o menino ali brincando, botando a mãozinha na água, quando de repente surgiu um monstro na frente da criança. Ela começou a gritar: um monstro, um monstro, um monstro, um monstro, um monstro. O pai veio, abraçou o seu filho, olhava no lago, o cara que não via nada, e simplesmente disse: ah, filho, te acalma, te acalma, te acalma, e foi embora. Claro que esse pai, marinheiro de primeira viagem, não pode ser culpado, mas ele não entendeu que a função do pai é enxergar os monstros que cercam o seu filho. Ele deveria ter pego a criança, ter levado até o lago e ter dito: ó filho, ó, fica tranquilo, o monstro já foi embora, olha, ele já foi embora. Ele não vai te fazer mal, ele não faz mal para ninguém. Ele às vezes aparece só para brincar, mas como a gente tem medo do tamanho dele, a gente espanta ele. Ao simplesmente ignorar o desespero, seu filho talvez ele tenha criado um trauma na criança, que futuramente na fase adulta terá pânico de chegar nas margens de um lago e ninguém entenderá a razão. Então, é problema. Agora, criança sofre, porque não é só aquilo que ela enxerga e ninguém vê. Tem também as baboseiras que os adultos colocam na cabeça dela, por não prestarem atenção nos limites e no que podem ou não falar perto de uma criança. Que para a criança, o adulto, principalmente pai e mãe, só fala a verdade. Então, se meu pai e minha mãe falou, eu tenho que acreditar. E ele leva essas besteiras. Na verdade, ouvidos de criança, dependendo da qualidade dos pais, vira uma escarradeira de baboseiras. É complicado. E muitas dessas baboseiras, os pais contam para os seus filhos porque receberam também na infância. Aí chega uma hora que a gente não sabe se é verdade, se é lenda urbana, mas a gente sabe dos males que podem causar. E a maioria dessas histórias são criadas por comodidade dos pais, que não tem tempo ou não querem dedicar tempo para cuidar dos seus filhos. Aí começa a criar: o meu filho não pode sair na rua, então cria o bicho papão, sabe, o saci pererê, o velho do saco que vem te pegar, sem entender o mal que pode fazer no desenvolvimento daquele serzinho que começa a dar os seus primeiros passos. E esse vídeo, o relato que você irá assistir agora, fala justamente sobre essa questão que não parece, mas é muito delicada por ser fábrica inesgotável de traumas. Então assista o vídeo até o final, preste atenção nas entrelinhas e tire suas conclusões. E antes de continuar, claro, vou pedir licença para mais uma vez ser repetitivo e chato, mas tenho que ser devido à importância do pedido. Se você está aqui com a gente, se identifica, se gosta do conteúdo e ainda não se inscreveu, inscreva-se. Deixe o seu like, comente, compartilhe, clique os sinos de notificações para receber mais vídeos publicados por nós. E também, por garantia, se já é inscrito, entre no canal e veja se a sua inscrição permanece. Porque algumas, segundo o que nós temos recebido, estão assim sumindo, vítimas do sobrenatural de Almeida. Então é isso. Apoie o nosso canal e vamos ao vídeo. Tudo bem, gente? Muito bom estar aqui. Agradeço se você está assistindo um vídeo com o meu relato, que significa que ele foi publicado. E o que eu esperava do canal realmente aconteceu. O fato de ser um canal sério, que respeita
as verdades das pessoas sem questioná-las e compartilha aquilo que recebe. Então, meu nome é Marcos. E o meu relato fala de um fato, de uma história, de uma lenda, pense como quiser, que vem desde os primeiros anos da minha vida. Os primeiros anos eu passei num sítio. Ai, o meu sítio. Que saudade das minhas galinhas, que saudade dos meus porcos que o pai queria matar e eu levava para um canto. Aí de repente foi criado um setor que o que seria sacrificado e daqueles que faziam parte da lista do Marquinhos. Se eu olhasse nos olhos de um bicho e gostasse dele, se ele conversasse comigo, pronto, esse eu já colocava lá no meu quadrado. Aqui ninguém mexe, aqui é minha propriedade. Ai, coisa boa. Correr, subir em árvore, brincar, pescar, tomar banho no riacho que tinha no sítio. A gente não tinha televisão, a gente não tinha rádio, só quem escutava era o meu pai, e a TV a minha mãe assistia lá as novelas dela, mas eu não estava nem aí para isso, porque eu acordava de manhã, ia para a escola cedo, depois voltava, brincava o dia todo, ajudava em alguns afazeres e deitava muito cedo. Eu era feliz, nós éramos felizes, éramos em 4 irmãos. Só que, por uma razão que até hoje eu desconheço, o meu pai saiu do sítio. Aí que eu fui descobrir que a nossa propriedade, o sítio mais lindo do mundo, na verdade, pertencia a outra pessoa. Meu pai só trabalhava lá e fomos para a cidade. Quer dizer, cidade, se comparado com o sítio, né? Era muito pequenininha. Na verdade, era a rodovia que passava e a cidade nasceu ao lado. Então, da rodovia para a direita, tinha, vamos dizer assim, deixa eu ver, pegava a rua perpendicular, deixa eu ver se eu lembro, aí tinha 1, 2, 3, 4 paralelas com a rodovia. 4 paralelas. Aí no fundo tinha a praça, a igreja, era isso. Do lado esquerdo tinha menos casas, porque no lado esquerdo também subia. Aí chegava a mata fechada, a gente já ia para uma região serrana. Eu detestei a cidade. Se bem que eu ia para a cidade todos os dias para a escola, mas morar lá para mim era o fim. Era o fim. Eu demorei para me adaptar e eu queria a minha liberdade, então eu não queria ficar dentro de casa trancado, eu queria sair para a rua. E nessa, meu irmão, eu, sabe, nós ali, desejar estar livre, não dentro de uma gaiola, fez com que a minha mãe falasse que a gente não saísse, porque tinha uma Kombi negra, preta, que passava devagarinho, dando doces para as crianças, e se as crianças aceitassem o convite de entrar na Kombi, elas nunca mais voltavam para casa. Claro que o medo atormentava todos nós. Perto da minha casa, do outro lado da rodovia, tinha um campinho de futebol. A gente ali jogava bola. A minha mãe ficava desesperada, com medo de atravessar e sermos atropelados, mas o movimento também não era tão grande assim. É a típica cidadezinha pequena que se a gente quisesse ser atropelado, tinha que marcar a hora com o carro, mas sempre tinha aquele medo, aquele sentimento de proteção materna. A única vantagem que eu vi de ter mudado para a cidade é que eu passei a ser vizinho do Adilson, o meu amiguinho desde sempre. A gente estudava na mesma classe, mas quando terminava a aula a gente não podia brincar, a gente não podia fazer nada juntos porque eu voltava para o sítio. Então, foi muito legal, a nossa amizade aumentou. Se chegasse Adilson num lugar, podia dizer, tudo bem, Marquinho? Que eu estava chegando atrás. Nós éramos inseparáveis. E certa feita, fomos jogar futebol, como sempre fazíamos. Mas a hora de voltar era, sabe, 4 horas da tarde, no máximo. Só que naquele dia o jogo foi legal, tinha mais gente, tinha torcida, foi uma brincadeira, nós perdendo. A gente não queria, sabe, perder, então o jogo ia prorrogando. Eu lembro que estava 6-4 para eles, a gente lutando para empatar e correndo em cima, aquela vibração. Tinha umas meninas lá. Eu me sentindo o verdadeiro Roberto Rivelino, que era o meu ídolo na época. E a noite chegou. Então a noite chegou. Aí os refletores naturais se apagaram, nós tivemos que ir embora. Então foi cada um para o seu canto. Tinha algumas crianças, até as meninas que estavam ali, que moravam perto do outro lado da rodovia. E Adilson e eu saímos para voltarmos para casa. Romário, quando nós estávamos atravessando, não era noite, não. Não era noite.
Mas já estava escurecendo e vem aquela Kombi, do jeito que a minha mãe falava. Nós paramos assim. Ela veio e estacionou do nosso lado, assim, no acostamento. Aí desceu aquele homem, um senhor já, muito simpático. Oi, queridos, o que vocês fazem sozinhos aqui essa hora na beira da pista? É perigoso. Logo Adilson, que era mais desenvolto que eu, não, é que nós estamos indo embora, nós moramos aqui, a gente estava jogando futebol. Não fiquem com medo. Na verdade, eu não parei aqui nem para perguntar isso para vocês. É que o vovô vai fazer xixi. Aí nós até rimos. Aí foi lá no mato, fez o xixi dele, voltou. Aí, pela janela da Kombi, ele pegou uns doces. Ó, vocês querem? Eu fui pegar o Adilson, não, nós não queremos não. Mas por quê? Não, é que nossos pais dizem pra gente não conversar com estranhos e que a gente também não pode aceitar para comer nada de estranho, e muito menos dessa Kombi, que é a Kombi que leva crianças. Aí o homem riu e disse, a história da Kombi, esses adultos. Eu tenho problemas com essa Kombi em várias cidades que eu passo aqui na região. Mas não tem problema não. Se vocês não querem comer, não precisa. Mas olhem aqui. Aí ele abriu a porta da Kombi. Eu nunca vi tanto brinquedo como eu vi ali. Era o sonho de consumo. Aí ele disse assim, o vovô viaja. O vovô viaja justamente vendendo doces e brinquedos. Mas vocês são bons meninos. Olha, podem entrar e escolher. O que vocês escolherem é de vocês. A Dilson olhava para mim, eu olhava para Dilson. A gente ficava naquela, sabe? De repente, nós vimos a patrulhinha, um fusquinha na época da polícia. Vimos ali a luz em cima, a sirene. Aquele homem, aquele velho, quando viu a polícia, fechou tudo, meio que nos empurrou, entrou na Kombi e saiu o mais acelerado possível. O carro de polícia tinha 2 brigadianos, que é assim que a gente chamava na minha região. Os 2 Pedro e Paulo, sempre 2, o Pedro e o Paulo. Eles abriram a porta do Fusca, pediram para nós entrar, era a polícia. Nós entramos e eles saíram atrás daquela Kombi. E perguntaram se nós estávamos bem. Nós dissemos, não, estávamos sim. Esse senhor fez alguma coisa com vocês? Não fez nada. Mas como o senhor chegou aqui? Não, é que nós fomos avisados por um rapaz que passou aqui, por aqui e ficou preocupado com aquela Kombi, conversando com vocês, disse que conhecia vocês e nos chamou a atenção. Nós viemos para ver. Essa Kombi já é procurada e eles estão falando, e eu olhar para Dilson olhar para mim, a gente preocupado. Nossa, a mamãe vai nos matar, o que nós estamos fazendo aqui? Aí a Dilson ainda falou, moço, deixa a gente ir, deixa a gente descer, ele não fez nada com a gente. O policial olhou para nós e fique tranquilo, querido. É que agora nós não queremos perder a pista dele. Mas logo que nós conseguimos, nós vamos levar vocês para casa. Não tem problema, eu vou passar um rádio, inclusive, avisando a delegacia para ir até a casa dos seus pais, como é que é o nome do seu pai, qual é o endereço, e coisa, e fome. Aí ela comentou, saiu da rodovia, entrou depois de quilômetros, uma estrada vicinal de chão batido, a polícia foi atrás e já era noite. Aí de repente, aquela Kombi estava estacionada na frente de uma casa. Mas aquela casa era muito estranha. Ela era grande, um aspecto assim meio fantasmagórico. Ela era escura, sabe? Eu lembrei daqueles gibis que a gente lia de terror. A casa era igual, só tinha umas luzes meio amareladas que a gente via nas janelas do andar superior. A gente olhava aquilo ali, os 2 policiais saíram armados. Não saiam daí. E eles foram, abriram o portão, foram entrando devagar, olharam, meio que deram a volta na casa. Aí abriram a porta. Quando o primeiro entrou, a porta se fechou e só se ouvia os gritos, e aquela casa começou a tremer, era uma coisa absurda. E a gente ouvia sons, era uma espécie de risada, parecia um inferno. E o soldado gritava lá dentro, seu colega, sem saber o que fazer, apavorado. Claro, pensando nele, pensando em nós, ou não pensando nem no parceiro. Entrou no carro e saímos em disparada, sem olhar para trás. Aí ele foi direto à delegacia.
comentou o que tinha acontecido, pediu reforço, mas não de policiais, porque na cidade só tinha eles de contingente. Mas vieram mais homens, surgiram homens, não sei de onde, entre eles o meu pai. Eu digo, pai, ele me olhou, depois nós conversamos, pronto, já estragou meu dia. Eu preferia estar lá na casa, come do que ter que encarar meu pai quando chegasse em casa. Aí aquele exército todo, tudo armado, entraram nos carros, saímos em caravana. Eu acho que eles estavam tão nervosos que não perceberam que nós continuávamos ali. Eu podia entender que a Kombi era suspeita, que a Kombi era procurada, que a polícia estava atrás, estavam preocupados com o que tinha acontecido com o policial. Eu entendi porque aquele monte de homem armado estava ali. Eu só não conseguia entender o que nós estávamos fazendo ali. Eu queria ir para casa, eu queria levar uma surra da minha mãe, para ver se ficava só na surra, eu não tivesse que encarar meu pai. Eu estava com medo, eu estava desesperado, eu era uma criança. Aí o policial do Fusca levou a caravana, mesma estrada, eu reconheci, Adilson reconheceu. Aí quando chegamos lá, não tinha casa nenhuma. E o policial estava morto, perto do que seria o portão de entrada. Os homens desceram dos carros com lanternas, faróis, procuravam, aí olhavam atravessado para o guarda. Foi quando eu entendi, porque lógico, eu era criança, mas nunca fui burro. Por que ele nos levou? Ele nos queria como testemunhas, apesar de sermos crianças, éramos duas. Então a nossa história batia exatamente com a dele. Mas já era noite, não tinha o que fazer. Apenas recolher o corpo daquele soldado, levá-lo para a cidade, foi uma comoção. Todo mundo olhava atravessado para o seu colega, tipo, traíra, desertou, abandonou o parceiro, covarde. Mas nós falávamos para as pessoas que não era nada daquilo, que realmente naquela situação ele não podia fazer nada, a gente até defendia. Foi uma situação muito triste. Imagina, uma cidadezinha pequena, que tinha no máximo 3.000 habitantes, todo mundo conhecia todo mundo, aquele policial, o que faleceu era mais velho, era mais antigo ali, era adorado por todos. Uma cidade que a delegacia tinha apenas 2 celas e eram usadas mais como pousada de bêbados, ou uma outra briga que dava em boteco, não tinha criminalidade, não tinha nada. Ia acontecer essa tragédia. Perceberam algo estranho na terra que ficava dentro daquelas ruínas, cavaram buracos e encontraram um verdadeiro cemitério com dezenas de corpos de crianças enterrados. A questão ficou na região, claro. Eu estou falando da década de 1970, no século XX. Lá se vão mais de 50 anos, não tinha televisão, não tinha essas transmissões via satélite, não, era muito diferente. Saiu uma ou outra notícia, mas logo morreu, a cidadezinha não tinha jornal, os jornais da capital não se interessaram muito pela história, por achar que era meio assim, lendária, fantasmagórica, vamos dizer dessa forma. E o assunto ali ficou, mas jamais foi esquecido. Eu não sei, eu saí da minha cidadezinha, hoje eu moro a milhares de quilômetros de lá, não sei se as crianças de hoje, as novas gerações, conhecem ou levam para frente essa história, a história da Kombi, que pegava crianças e as levava para uma casa que ficou conhecida como uma casa que nunca existiu, localizada em lugar nenhum. E essas crianças jamais voltariam para suas famílias, pois naquela casa seus corpos permaneceriam. E elas foram levadas para lá por alguma razão. A razão essa que ninguém sabe explicar. Para os locais, a lição: se você tem filhos pequenos, não os deixe brincando sozinhos na rua. Cuidado com a Kombi preta. Aos que conhecem a história agora, um alerta. Você não precisa acreditar em tudo, mas é aconselhável não duvidar de nada e jamais desafiar o desconhecido. Lembre-se do ditado consagrado pela sabedoria popular: quem não cuida do que é seu, o diabo vem e carrega.